Olá a todos, estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Hoje é sexta-feira, 29 de junho de 2018. Após uma semana com bastante volatilidade, o índice encerra hoje em alta de 1,39% aos 72.762 pontos. Na máxima ele tocou nos 73 mil pontos, vai deixando, portanto, uma sinalização positiva para a semana que vem. Ele vai rompendo uma resistência importante de um pequeno triângulo de fundo, como a gente vai ver logo mais na análise gráfica. Lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou com 0,23% para cima, o S&P 0,08%, o Nasdaq subiu 0,09%. Sob a ótica do mês, o Ibovespa encerra junho com queda de 5,20%, mas ele vai deixando uma sinalização de fundo. A gente vinha mostrando aqui no programa que era possível que isso ocorresse, ele estivesse formando alguma formação de reversão de curto prazo. Hoje parece que a gente teve alguma confirmação, deixando uma perspectiva positiva, inclusive para julho, teria bastante espaço para o índice reagir. Falando do fluxo, a gente teve hoje um volume de 10 bilhões operados e a Bolsa publicou que na última quarta-feira, dia 27, houve entrada no capital estrangeiro na ordem de 550 milhões. O saldo, então, negativo no ano melhorou para apenas 10 bi e 200. O investidor estrangeiro ainda fora, quem sabe a volta desse recurso não ajude o índice Bovespa a performar melhor. Vamos ver então como é que ficaram os principais destaques da análise gráfica. Vamos começar mostrando os principais índices mundiais, como a gente sempre faz às sextas-feiras. O Nikkei do Japão, o gráfico numa escala semanal, ele fecha a semana com uma leve queda, mas ainda trabalhando dentro de uma congestão triangular, onde a resistência fica nos 23 mil pontos, ele que encerra a semana aos 22.300. Por aqui ainda uma estrutura de alta, após o rompimento deste grande triângulo, ele vai formando um possível triângulo de continuação. Na quebra dos 23 mil pontos, o primeiro objetivo fica marcado no seu topo do ano, ali nos 24.117. O DAX da Alemanha, um gráfico também numa escala semanal, uma semana de queda, ele acabou respeitando a base do canal de alta de médio prazo, iniciado em janeiro de 2016, que passava na casa dos 12 mil pontos, reagiu a partir deste nível e encerrou hoje a 12.300 pontos. Por aqui, então, um espaço para reação. O primeiro ponto seria nos 13.076, na quebra desse patamar, ele passaria a olhar para a máxima histórica, nos 13.591, e depois perseguiria o teto do canal, que projeta lá nos 14.400 pontos. Agora o gráfico do Dow Jones aqui numa escala diária, mais um dia de volatilidade, na máxima ele tentou quebrar a resistência dos 24.430, ele chegou a bater ali 24.510, acabou recuando no final do dia, vai portanto testando ainda uma região de suportes, a média móvel de 200 dias, que é essa linha pontilhada azul, passa nos 24.200, a base do canal de alta nos 24.100. Aqui também dá para acreditar numa reação do Dow Jones, porque a figura anterior era um triângulo que ele havia superado, ele parece então estar lateralizando para retomar a força compradora. Tem espaço para buscar os 25 mil pontos, sendo que os 25.800 seria a resistência principal, o teto desse canal. Passando para o índice Bovespa, por aqui a gente teve a confirmação da quebra da resistência desse pequeno triângulo, passava aqui na região dos 72.097 pontos, hoje o índice acelerou a alta, já vai rompendo também os 72.400, e a projeção de objetivo, se a gente calcular a partir do rompimento dessa figura, seria ali exatamente na sua média móvel de 250 dias, que passa hoje nos 76.300 pontos. Então, daria para acreditar numa reação do índice Bovespa pelo menos até essa região aqui, seria o ponto que decide no curto prazo. O dólar encerrou a semana com uma forte alta aos 3,87, hoje a alta foi apenas de 0,5%, e por aqui, enquanto ele se mantiver acima de 3,84, as próximas buscas seguem em 3,90, 3,96, que foi a máxima do ano. Do lado inferior, abaixo de 3,84, ele ainda tem a reta de suporte que ampara essa estrutura nos 3,76. A Value-N encerrou a semana respeitando a resistência da média móvel de 50 dias que passava nos 49,70, fechou o dia 49,40, mas por aqui, enquanto o ativo se mantiver acima dos 47,06, que é o topo anterior, ele mantém um padrão altista e na eventual quebra dessa resistência, ele passaria a olhar novamente para sua máxima histórica, que ficou lá nos 56,65. A Petro teve mais um dia de forte alta, vai rompendo a resistência dos 17,02 e encerrou o dia 17,15. Por aqui a gente mostrava um pivô que poderia levar o ativo até sua média móvel de 50 dias, lá na região próxima aos 18,32. No caso de correções, 16,21 passa a atuar como primeiro suporte. A mesma coisa a Itaú, a gente mostrava no programa a possível formação em bandeira de alta, hoje ela quebrou a resistência dos 39,80, que era da bandeira e também da reta de resistência que vem lá de trás, e acabou na máxima ali encostando a 40,69, encerrou o dia um pouco mais abaixo nos 40,11. Por aqui daria para acreditar na continuidade desse movimento,
visando inicialmente aqui 41,89, depois a região dos 43,50. Banco do Brasil, também com formação de bandeira de alta, que a gente mostrava aqui no programa, seguiu, hoje reagindo, fechou a 28,46, tem próximo objetivo marcado em 29,63, no caso de realização de lucros, o primeiro apoio ficou nos 27,57. Já a BRF, em mais um dia de queda, ela fechou a semana na mínima, esse gráfico está numa escala semanal, aos 17,85, o ativo vai em busca do nosso target ali nos 17,17, é um ponto que poderia motivar alguma reação. De toda forma, para recuperar a alta de curto prazo, o ativo teria que romper a resistência dos 26,43. A EcoRodovias acabou retornando acima do suporte dos 7,12, teve um dia de alta expressiva, hoje com mais de 4%, ela fechou a 7,40, mas ainda trabalha numa região perigosa. A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa traçada a partir do início do ano, que está passando aqui hoje na região dos 8,18, esse seria o ponto que ela precisaria superar para retomar a alta de curto prazo, antes ainda teria resistência no 7,63. Do lado negativo, na perda do 7,12, ela poderia acelerar na queda e aí teria projeção de objetivo lá embaixo, no 6,47. Este é o gráfico da B3, por aqui o ativo acabou encerrando com uma leve queda aos 20,35, mas na máxima do dia, quando ela tocou ali nos 28,9, ela ameaçou a quebra da reta de resistência e aqui a gente tem uma possível formação de bandeira de alta na continuidade desse movimento semana que vem, quem sabe ela não tente ali os 21,47, esse fundo anterior. Esse é o ponto que liberaria ela para altas mais fortes. Aí ela passaria a olhar para 22,85, depois aqui em cima dos 23,23 e finalmente ali nos 23,74. A Arezzo teve um dia de forte alta, ela fechou com mais de 4%, rompeu a resistência do pequeno triângulo nos 42,25, um nível que passa a atuar como primeiro suporte, e já atingiu nosso primeiro objetivo ali nos 44,25. A gente tem uma projeção de objetivo que a gente vinha mostrando aqui no programa, lá na casa dos 47,51, e mais acima ela passaria a olhar lá para os 50,78. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da Cielo numa escala intradiária de 120 minutos. Na quebra da resistência do canal de alta nos 16,19, o ativo poderia ganhar força compradora. Hoje ela subiu, fechou a 16,52, a gente segue com uma perspectiva positiva. O primeiro objetivo seria lá nos 17,42. Atenção para as ações da Metalúrgica Gerdau, por aqui o ativo vai ensaiando uma formação em W, tem uma reta de resistência que passa nos 6,28, na quebra deste nível ela poderia tentar os 6,68, que aí sim confirmaria essa formação, que teria um objetivo principal na casa dos 7,48. Bom pessoal, esses eram os gráficos que eu queria mostrar para vocês hoje, eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana, até segunda-feira.